Nessa aula nós vamos ver o último endpoint, que é para o quê? Para alterar um registro numa tabela baseado no ID. Então, esse último endpoint aqui, ó, vou clicar nele, e ele é muito parecido, ela é uma mescla do adicionar registro com deletar ou com retornar um registro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os inputs, por quê? Porque eu vou alterar, eu preciso receber os dados dos campos que eu vou alterar, que é no caso os campos da tabela, cliente ID, nome, usuário, então ele tem tudo aqui. E essa operação aqui, ó, de banco de dados, que é o quê? Editar um registro. O que eu vou fazer? Basicamente eu vou ter as duas, por isso que eu falei que é a mesclagem. Eu vou ter que passar o ID do cliente, ou seja, o ID que eu vou querer alterar, e quais os dados que eu vou alterar, tá ok? Então, basicamente aqui, ó, a data ela não vai ser alterada, então essa data, uma vez, né, a data de criação, ela não vai ser alterada. Eu poderia até, vou criar aqui, atualização. Vou colocar aqui, ó, do tipo data, para ficar bem, data, atualização. Tipo timestamp, vou retornar aqui, ó. E aí, vou adicionar essa data aqui, ó. Vou descomentar, ele já adicionou automático. Vou colocar null, que é o quê? Usando vai pegar a data atual da alteração, tá? E aí, ele vai pegar os campos, baseado nos campos que ele recebeu, ele vai salvar, tá? Então, vou pegar aqui só ver um registro, o ID 10. Eu vou alterar o e-mail para... Aqui, ó, ele tá... Vou colocar aqui... cliente 10, né, o ID que eu vou alterar. Qual que é o nome? Vou colocar o mesmo. Vou colocar usuário 1, usuário 2, telefone. Eu vou alterar também. O e-mail, eu vou colocar james@gmail.com. E exemplo já de... É que ele está em cache aqui, mas ele vai salvar. Peguei aqui. Ó. Alterou data da alteração. Se eu vim atualizar aqui, ó, ele alterou os dados, ó, e-mail, então ele fez a alteração. Se eu quiser alterar, vou alterar o telefone aqui, ó. Tá, esse daqui, vou alterar, colocar o padrão para 11 999 88 77 66. Pronto. Vou alterar. Aqui, ó, ele tá aparecendo exemplo porque ele, quando você trabalha com várias abas, eu estou trabalhando, eu fiz a exclusão aqui do campo nessa tabela aqui e não atualizei, então ele trabalha por janela. Se eu der um atualizar aqui, ó, ele já vai desaparecer, não tem mais o campo. E aqui eu vou alterar, ó, ele alterou o número. Então, basicamente, é isso que faz na alteração. Eu preciso passar o ID de quem que eu vou alterar, qual registro que eu vou alterar, e os dados, as informações que eu vou salvar no banco de dados de forma alterada. Então, essas são as operações ali dos endpoints, né, que o Usando traz por padrão, que é retornar os registros. Então, eu vou voltar aqui, ó, por padrão ele já criou isso daqui, retornar todos os registros, adicionar um único registro, deletar um registro, retornar um único registro e alterar um registro aí dentro do banco de dados. Então, são esses tipos de endpoints, né, que ele traz por padrão. Logicamente que eu posso manipular qualquer dado dentro da tabela. Não preciso só retornar isso, por exemplo, só utilizar essa função. Eu posso manipular, inclusive, os dados que eu quiser, mas aqui a gente pegou para você entender que o objetivo era retornar, realizar as operações de banco de dados. Ok? Te aguardo na próxima aula.